Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de língua portuguesa. Me chamo o professor Edson Júnior e aí, nossa aula anterior, nós trabalhamos sobre os dois tipos de período, o simples e o composto. E aí, eu deixei uma atividade para vocês se divertirem durante esse final de semana. E aí, nós vamos dar aqui a resposta para vocês e também nós vamos trabalhar hoje a questão de sujeito e predicado, que começa na página 40 e vai até a página 41. Não se preocupe que isso é muito fácil, certo? Vamos aqui para a nossa resposta e depois nós vamos entrar nesse assunto. Vamos lá? Começando a nossa aula aqui com as correções. Professor, no número 3 é muito grande, principalmente a questão das diferenças. Eu tenho que colocar tudo? Se você conseguir colocar pelo menos os dois primeiros parágrafos que estão na parte das diferenças, tudo bem. Já na questão das semelhanças, não tem como. Caso você não consiga fazer isso, faz o seguinte, coloque o número 3 no seu caderno, como sempre a gente fala, coloque a data e aí você dá a continuidade aí nas próximas atividades, certo? A número 4 diz para você reler as frases extraídas da carta do leitor e identificar se é frase nominal ou frase verbal. Observe aí, gente, lembrando que a frase verbal é aquela que contém verbo. Então, observe no primeiro ali, ó, queridas Thaís Russomano e Beatriz Bauerman, ou seja, não tem nenhum verbo aí. Vamos lá. Até porque então, se você for destrinchar na sintaxe, vamos supor aí na primeira aí, queridas. Queridas seriam o quê? O adjetivo, Thaís Russomano, substantivo próprio. Esse E, conjunção de adição. Aí a Beatriz Bauerman também seria o substantivo próprio. Vamos lá. Aí na outra frase assim, eu sou a BF, tenho 10 anos, estudo na escola professor Emílio Simonetti. Aonde é que tem verbo aí, gente? Tem dois verbos. Qual é? Quero ver se você acerta. Vou ler de novo. Eu sou a BF, tenho 10 anos, estudo na escola professor Emílio Simonetti. Alguém achou? Tem dois verbos, eu acho que eu acabei de achar mais um. Tem três verbos. Sou, do verbo ser, tenho, do verbo ter, e estudo, do verbo estudar. Então, nesse caso, é uma frase verbal. Vamos lá, vamos para outra frase. Gostei bastante do conto. Aí qual é esse conto? Como se tornar um astronauta. Gostei de conhecer mais sobre o espaço. Tem verbo aí, gente, não tem? Ah, professor, está ali do lado, é uma frase verbal. Beleza, mas quais são os verbos aí? Vamos ver se você acerta. Quantos verbos tem essa frase? Já que você já sabe que é uma frase verbal. Tem 3 verbos, gente? Não, não tem 3 verbos. Tem 4 verbos. Gostei, que ele repete ali mais para frente, tornar e também o conhecer. Então, no caso, são esses os 4. Aí, vamos lá, na outra frase diz assim: minha professora leu da revista Ciência Hoje das Crianças esse pequeno texto, retirado do livro ABC
da vida no espaço. E aí você já sabe que está ali a resposta e também é uma frase verbal. Porém, se eu fosse colocar aí para vocês também, quantos verbos tem essa frase? Quanto? Não estou ouvindo, fale mais alto. Quantos verbos tem essa frase? Isso mesmo, gente. Somente um verbo. Como assim, professor? Leu. Esse é o verbo ler. Então, ali está. Outro não tem retirado, é verbo? Não é verbo. E aí, na outra frase também, tenha um bom dia. E aí, você tinha colocado frase nominal? Espero que não, né? Porque o tem é do verbo ter. Então, ele é também um único verbo. Vamos lá, vamos para a próxima. Aí, no caso, ele está falando que é para você identificar. Analise as frases extraídas da carta de BF, identificando quantos verbos há em cada uma delas. Em seguida, classifique-as em período simples ou composto. Aí vem aí, eu sou a BF, tenho 10 anos e estudo na escola Professor Emílio Simonetti. Aí tem lá, ó, sou, tenho e estudo. Então, no caso, 3 verbos, certo? Então, se tem 3 verbos, quando tem mais de um verbo, é período composto, certo? Vamos lá. Gostei bastante do conto. Gostei o que? É um verbo. Então, no caso, somente um verbo, e aí é período simples. Como se tornar um astronauta? Aí, tornar também é um verbo, mas somente tem aí na frase um, então é período simples. Gostei de conhecer mais sobre o espaço. Conhecer e gostei, aí também é período composto. E aí, minha professora leu. Também, retirado também, gente. Desculpa, eu tinha errado lá. Retirado também é o verbo retirar. Só que aí, no caso, ele está no particípio. Desculpa, erro meu, tá? A dos verbos e aí é composto. E tenha um bom dia, como eu disse, só tem um verbo e no caso ele é simples. Aí a 6, também a mesma coisa, classificar se é período simples e composto. Aí no caso aí tá até os pontos finais você vai colocando, ou seja, na primeira parte desse fragmento desse texto, tá perguntando ali, ó, até o ponto final, até o litoral, tem quantos verbos? Um verbo, então é período simples. Aí ele vem, as estradas lotaram a partir do final da tarde de ontem e ainda terão um movimento maior do que o normal. No caso aí está grifado e aí está perguntando quantos verbos tem aí? Tem 2, então período composto, certo? E aí está perguntando a letra A, o título da matéria é uma frase verbal ou nominal? Aí lá, um feriado com lotação e diversão no litoral. Essa frase, esse título, ele é frase o quê? Nominal, não tem nenhum verbo nela, certo? E aí, leia um período, esse período extraído de um trecho da mesma notícia e identifique quantas orações há nele. E aí, no caso, quantas orações que tem nele, você tem que identificar pelo verbo, certo? Vamos lá, sujeito e predicado. Na composição de uma oração, ela é feita por 2 blocos de significação, ou seja, aqui indica o que se fala e o outro de que ou de quem se fala. Aí é um exemplo aí, ó. Nós aprendemos diversas curiosidades. Você lembra que eu sempre falo para vocês que o segredo está aonde, gente? No adjetivo? No advérbio? Não, o segredo está no verbo. Aí está ali, ó, nós aprendemos diversas.
curiosidades. Identifica aí para mim onde é que está o verbo. No caso aí, ele está no aprendemos. Tá, vamos lá. Se você identificou já o verbo, e aí eu só vou adiantar um pouquinho aqui para você ir já compreendendo. Identifiquei o verbo, eu faço uma pergunta para o verbo. Como assim, professor? Simples. Observe nesse primeiro exemplo aí que está dizendo. Nós aprendemos diversas curiosidades. Quem é que aprendeu diversas curiosidades? Nós. Então, ou seja, esse nós é o sujeito. Aí vamos lá, vamos continuar lendo. O termo da oração que indica de quem se fala é denominado sujeito. Já aquele que indica o que se fala é chamado de predicado. Para identificar mais facilmente o sujeito da oração, você pode transformar o sintagma verbal em pergunta. Quem aprendeu diversas curiosidades? Nós. Então, ou seja, aí você achou o verbo, você pergunte a ele. Aí vem aí, é importante notar que o sujeito da oração nem sempre está expresso. Quando está implícito e pode ser identificado, o sujeito é classificado como oculto. Como assim, professor? Olha aí o exemplo aí. Gostei bastante do conto. Aí você já identificou. Aonde é que está o verbo? Gostei bastante o conto. Porque do é difícil, né, gente? O do ser é um verbo. Aonde é que está aí? No caso, o gostei, do verbo gostar. Certo? Então, assim, quem gostou bastante do conto? Aí, quem é? Eu gostei. É mesmo se o eu tivesse aí nessa frase, porém, ele está oculto. Então, gostei bastante do conto, aí ele é sujeito oculto. Vamos lá, gente, para as observações importantes. O sujeito e o predicado possuem núcleos, ou seja, o que é o núcleo, gente? É a parte mais importante. Aí, o termo mais importante dos blocos que compõem a oração. No caso do sujeito, o núcleo é um nome, substantivo ou pronome. Já no predicado, o núcleo é a forma verbal, ou seja, o verbo. São chamados, respectivamente, de o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Ao exemplo, minha professora leu o texto da revista Ciências Hoje das Crianças. Qual é o termo mais importante do sujeito? O substantivo professora. E qual é o termo mais importante do predicado? O verbo leu. Professor, como é que eu faço para identificar qual é o núcleo? Simples. Se você tirar essa palavra e ela ficar sem sentido, isso significa que aquela palavra é um núcleo, ou seja, ela é a mais importante. Então, no caso aí, você já identificou que do sujeito o núcleo é um substantivo, ou também poderá ser um pronome. Já no caso do predicado, é o verbo. Por isso que eu falo, se liga no verbo. Talvez seja muito chato ficar toda hora falando. O verbo é a parte mais importante. Mas é como eu estou falando para vocês. A partir tanto do 6º ano, como a partir do 5º ano, o verbo ele sempre vai fazer parte da sua vida, querendo você ou não. Por quê? Porque com ele você consegue identificar os outros. E ele se torna um pouco mais importante do que às vezes que um pronome, do que um substantivo, do que às vezes um adjetivo, um advérbio. Mas ele consegue conciliar. Professor, existem frases que ela não necessita de verbo. Eu sei, a gente estudou na aula anterior sobre a frase nominal. Porém, nessa questão de você identificar, principalmente na questão do substantivo, do sujeito e do predicado, você vai ver que ele é fundamental. Então, identificou o verbo, para você achar o predicado e o sujeito, você quer achar o sujeito, pergunte ao verbo. Faça a pergunta, é lógico, necessária.
Se no caso aí está o verbo e você não encontrou ele, mas quando você consegue conjugá-lo, embora ele não esteja na frase, ele será um sujeito oculto. Certo, turma? E aí eu vou deixar as atividades na página 41 para vocês fazerem aí a diversão, que eu sei que vocês estão muito animados, beleza? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de um autor desconhecido, que ele diz assim: não seja empurrado por seus problemas, seja conduzido por seus sonhos. Se liga na frase, beleza? Então é isso, turma. Hoje nós vimos sobre o sujeito predicado e espero que você possa ter compreendido. Qualquer coisa, Plantão Tira Dúvidas, estou lá para lhe ajudar, certo? Então é isso, um abraço virtual para você e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja conseguindo aprender, espero que todo mundo esteja se cuidando bastante. E hoje nós vamos para a aula do dia 14 de setembro. Você pode acompanhar, primeiramente, né, são frações e polígonos, a gente vai ver os dois juntos para encerrar o assunto desse bimestre, né? Vai ser uma revisão e é uma aula de resolução de exercícios. Então, você abre na página específica e começa a acompanhar. Primeiramente, revendo questão de fração, ela é formada por denominador e numerador, onde o numerador é sempre a parte de cima da fração, o denominador a parte de baixo. O que o denominador representa? Representa a quantidade de divisões do todo. O que o numerador representa? Representa a parte que é considerada. E duas frações são equivalentes quando, mesmo com valores diferentes em numerador e denominador, elas representam a mesma coisa. Exemplo, você tem um objeto, corta em 10 partes e pega 5. Se cortasse em duas partes e pegasse uma única, seria a mesma coisa, né? Porque 5 é metade de 10, assim como 1 é metade de 2. Então a gente tem um exemplo, 3/5, que se torna 6/10. É a mesma fração, é a mesma representação. 3/5 também 9/15. O 3/5 pode ser 6/10, ele pode ser 9/15. Não muda. Do mesmo jeito, 15/25 é a mesma coisa aqui, 3/5. Se cortar em 25 partes e pegar 15, seria a mesma coisa, dividir em 5 partes e pegar 3. E 27/45 é a mesma coisa aqui, 3/5 também. Na primeira foi duplicada, na segunda foi triplicada. A terceira fração, ela é uma fração que foi simplificada por 5 e a última simplificada por 9. E todas são a mesma fração. Elas são equivalentes, né? E essa tabelinha que tem no livro de vocês, eu já havia mostrado antes, onde quando a gente tem numeradores entre 1 e 10, é sempre meio, terço, quinto, quarto, sétimo, oitavo, nono. Após o décimo, a cada casa decimal vira décimo, centésimo, milésimo, décimo de centésimo, décimo de milésimo. E entre esses valores sempre avos, não é isso? 11 avos, 15 avos, 63 avos. Se for, aqui é 1000 é milésimo, mas se fosse 1001 avos, sempre que aparecer no denominador. Que o numerador é o número como a gente sempre lê. Em cima é 2, 9, 3, 45, 1, 3, 25, como a gente conhece, tá bom? Uma rápida revisão sobre polígonos, nós já tínhamos visto. Esses polígonos são formados sempre por segmentos que estão conectados em uma aresta. Alguns são côncavos, outros convexos. O livro chama de convexo e não convexo, né? Não importa, é a mesma coisa. Côncavo é o que tem a cava. É uma superfície concava. Essa e essa não tem cava. Essa aqui tem uma cava aqui, essa tem 4 cavas. Essa tem 2. E não são polígonos figuras que possuem curva, como esse. Esse também possui curva. Ou figura cavada, né? Foi cavada, não é polígono.
Aquela figura ali também não tem continuidade. Ela é formada por dois polígonos, dois triângulos, mas ela como um todo, ela não é polígono porque ela não tem continuidade. Triângulos são polígonos que apresentam apenas três lados. Eles são um pouquinho mais especiais que os outros. A gente já viu em outras aulas, são eles o equilátero, o isósceles e escaleno. Quando a gente compara os lados, onde o equilátero tem três lados iguais, o isósceles tem dois, o escaleno não tem lados iguais. E quanto aos ângulos, nós temos o acutângulo, onde os três ângulos são todos menores que 90 graus, retângulo, onde pelo menos um é de 90 graus, e o obtusângulo, onde ele tem um único ângulo maior que 90 graus. Quadriláteros são polígonos de quatro lados. Alguns têm nomes e formas específicas por apresentarem características específicas. Aqui nós temos um polígono de quatro lados, que tem os quatro lados iguais, porém não é um quadrado. Nem todo polígono de quatro lados iguais é quadrado. Para que seja quadrado, tem que ter os quatro lados iguais e apenas ângulo de 90 graus, né? Os quatro ângulos são iguais. O retângulo, ele não possui necessariamente todos os lados iguais, ele tem 2 a 2 lados iguais, né? Sempre tem dois pares de lados iguais, a base, a altura e os dois lados. Para ser retângulo só precisa que tenha quatro ângulos de 90 graus. Aí se você pegar um quadrado e esticar, ele deixa de ser quadrado e passa a ser retângulo. E o losango é a figura de quatro lados iguais. Os paralelogramos são quadriláteros que apresentam lados opostos paralelos e de mesma medida, ou seja, congruentes, tá bom? E agora vamos para exercício, que é prometido, né? Uma aula de exercícios. Aqui nós temos o exercício 5 da página 40, onde diz que 2/3 da população de um município corresponde a 36 mil habitantes. Pode-se afirmar que esse município tem. Aí ali as opções. Então vamos analisar. Primeiramente, são 36 mil habitantes que correspondem a esses 2/3, né? Então ali a gente tem os 36 mil destacado. Ali a parte dividida em 3, né? O todo dividido em 3, que eu diga. E consideramos duas partes, onde a primeira tem 18 e a segunda é 18. 18 mais 18, 1000 dá 36 mil. Então, cada fração equivale a 18 mil. Lá embaixo nós temos o todo. Então, nós temos 18 mil numa parte, 18 mil na outra, que já vimos, e 18 mil na última, totalizando 54 mil habitantes. Resposta correta, letra D. E o exercício 3 da página 48, no Brasil existem várias orquestras filarmônicas. Considere uma formação de 80 instrumentistas, dos quais 48 são da família das cordas. Que fração representa esses instrumentistas? Então, aqui no nosso quadro verde, nós representamos a fração como 48, que é a família das cordas, por 60. Simplificando a fração, a gente vai ter 24 por 30, depois 4/5. E esse é o total. Exercício 7 da página 72. Com base na figura, responda as questões propostas. Letra A. Qual o nome desse quadrilátero? E escreva os segmentos que representam o par de lados paralelos a esse quadrilátero. Bem, esse quadrilátero ele é um trapézio, apesar de que ele não está na posição usual, né? Normalmente essa base maior fica para baixo e ela está para o lado. Ele está com a parte de baixo justamente no segmento que é inclinado. Mas é o trapézio, não mudou, porque para ser um trapézio ele precisa ter dois lados paralelos e dois lados concorrentes, né? Se prolongarmos CD, ele encontra o prolongamento de AB. Se prolongarmos AC e BD, eles nunca vão se encontrar no infinito. Então, os segmentos AD e BC, pois ao prolongarmos seus lados, estes segmentos não se cruzam. E agora, peço que você vá lá no livro didático, páginas 38 e 40, não é 38A 40, é 38 e 40, 71 e 72 para polígonos. Sexto ano, obrigado pela participação.
e até a próxima aula.